bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast MIC, Movimento Informado pela Ciência, um podcast do CIDEFES, o Centro de Investigação em Desporto, Educação Física, Exercício e Saúde da Universidade Lusófona. Hoje estamos aqui com mais 2 convidados da casa, especialistas na área de atividade física, comportamento sedentário e saúde. O Pedro é doutorado em Atividade Física e Saúde pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa desde 2016 e é atualmente professor aqui na Universidade Lusófona. Licenciou-se em Ciências do Desporto e concluiu o mestrado em Exercício e Saúde. A Sabrina é doutorada em Educação Física e Desporto com especialização em Atividade Física e Saúde aqui pela Universidade Lusófona desde 2024. Concluiu o mestrado em Exercício e Saúde aqui também. Tem uma especialização em avaliação física e prescrição do exercício, é professora e foi a coordenadora do projeto Oeiras Ativa em 2021-2022. Sejam muito bem-vindos, convidados. Muito obrigado. Eu sou a Fernanda Souza, doutoranda em Atividade Física e Saúde aqui na Lusófona e juntamente com o professor Antônio Palmeira, diretor do CIDEFES, vamos ter uma conversa científica sobre o tema do comportamento sedentário. Para começar, podem apresentar um pouco do vosso percurso, como chegaram a se interessar por esse tema e também como chegaram a colaborar? Ok. Não sei se começam primeiro as senhoras. Pode ser. Bom, eu entrei na área da educação física, acho que mais ou menos como todas as pessoas que acabam chegando nesse caminho, que é o amor ao movimento. Eu fazia dança, fazia voleibol e foi por aí que eu quis, já que tem que trabalhar, já que tem que fazer alguma coisa que em tese seria para o resto da vida, eu escolhi educação física. Depois da educação física, da graduação em educação física, eu fiz uma especialização de mais 2 anos. E essa especialização, logo depois dela, eu já comecei a trabalhar, porque já tinha uma hora ali que aqueles 6 anos já de estudo já estava começando a cobrar. Comecei a trabalhar, trabalhei muito como personal trainer, mas sempre sentia que lá no fundo ainda faltava alguma coisinha. E aí, quando eu me mudei para Portugal, foi quando eu resolvi voltar a estudar. Então, voltei, fiz o mestrado e terminei o doutoramento o ano passado. Obrigada. Ok. Como é que eu vim aqui parar? Originalmente do Algarve, a minha vida foi sempre pautada por desporto. Todo e qualquer tipo de desporto, desde do ténis ao surf, futebol, trampolins, fiz federado de trampolins. E aos 17 anos, quando tive que escolher para onde é que ia, acabei por ir para a medicina, erradamente, de alguma forma por uma pressão, neste caso dos meus pais. Sendo que o meu sonho sempre foi ir para, neste caso, educação física, porque no Algarve havia muito poucos ginásios e o treino também não era muito atrativo para mim na altura. E depois rapidamente percebi que não era ali, não era em medicina que eu estava bem, e entrei depois na Faculdade de Motricidade Humana e a partir daí foi de vento em popa, portanto fiz a licenciatura, depois o mestrado em Exercício e Saúde. Depois fui convidado a continuar para doutoramento, concorri à bolsa da FCT que ganhei. Durante esse doutoramento tive a oportunidade de estar num sítio que era o gold standard nesta área do comportamento sedentário que vamos falar aqui hoje, que era o Baker IDI Heart and Diabetes Institute em Melbourne, na Austrália, com alguns dos nomes que depois eventualmente poderemos estar aqui a referir, alguns investigadores de topo. E depois regressei, acabei o doutoramento e foi nessa altura que comecei a lecionar aqui, na Universidade Lusófona, na Faculdade de Educação Física e Desporto. Portanto, já desde 2016, há 9 anos que já estou aqui, às vezes não tenho esta noção. Fiz ainda um pós-doc, também com bolsa da FCT, ainda do lado de lá, aliás, em parceria com uma faculdade norueguesa, portanto era um pós-doc misto, sob a orientação do investigador Ulf Eklund, bastante conhecido nesta área da atividade física. E pronto, e desde então tenho estado a lecionar aqui, a fazer a minha investigação aqui, que iniciou de alguma forma no mestrado e que tem vindo depois sempre a manter-se esta linha de investigação em redor do comportamento sedentário e nos seus diversos domínios. Muito bem.
Penso que é isto. Então quer dizer que temos 2 algarvios e duas pessoas do Brasil. Bem, nós vamos então dar aqui início, se calhar, mais a estas questões que vamos chamar de fundamento, de base desta temática. E, portanto, gostava que vocês, na vossa versão da história, contassem um pouco o que é esta ideia do conceito do comportamento sedentário, os conceitos, as definições, como é que evoluiu. O que é que podem contar dessa história na primeira pessoa, quase? Essa tua É engraçado porque, apesar de comportamento sedentário, enquanto conceito, ser investigado a nível científico, não ser algo que remota a muitos anos atrás, portanto estamos a falar sensivelmente, o grande boom começou ali em 2010, sendo que já haviam alguns papers, alguns artigos científicos, a partir dos anos, final dos anos 90, início de 2000. Eu gosto até nas minhas aulas de fazer esta referência que já o nosso Essa de Queiroz gostava de escrever em pé. Isto provavelmente ou por uma questão de uma maior originalidade e as ideias no fundo surgirem de uma forma mais natural, mas efetivamente no museu existe uma secretária onde ele escrevia e que era já uma standing desk, como nós iremos falar depois um bocadinho mais à frente. E, portanto, essa é a primeira referência, se calhar, aqui ao comportamento sedentário, ainda que na altura não se falasse deste conceito. Aliás, por essa altura, nem o conceito de exercício físico era ainda, se calhar, muito, ou estava completamente instalado. Estamos a falar antes de 1920, portanto, eu diria que o primeiro artigo que, eventualmente, estudou o comportamento sedentário remota dos anos 50, portanto, um estudo realizado em Londres, em que, pelo investigador Jeremy Morris, em que o objetivo na altura também, muito provavelmente não estando ciente desta questão do comportamento sedentário e mais voltado para a atividade física em si, mas em que o objetivo foi comparar os condutores dos autocarros com os picas, portanto, que andavam o dia todo a subir e a descer naqueles autocarros de 2 andares, portanto, eles subiam e desciam de degraus. Inclusivamente compararam os picas que ficavam no resto de chão, digamos assim, dos autocarros e os que tinham essa possibilidade de subir e descer de graus. E já nessa altura ficou bem evidente a diferença em termos, neste caso era risco para infarto de miocárdio, e ficou bem patente a diferença entre os condutores, que passavam o dia basicamente sentados, né, em comportamento sedentário, lá está, e os picas, que tinham uma atividade física leve, mas prolongada ao longo do dia. É curioso que esse estudo, muitas vezes, diz que é um dos primeiros estudos que liga a atividade física à saúde, mas também liga, muito claramente, o comportamento sedentário. O comportamento sedentário, embora na altura não fosse visto nessa perspectiva. Aliás, se nós procurarmos nesse mesmo artigo, através de uma ferramenta, por exemplo, a procurar o termo sedentary ou sedentary behavior, não vai aparecer nenhuma menção. Portanto, aparece a inatividade, que é um conceito muitas vezes, e ainda nos dias de hoje, muitas vezes confundido com comportamento sedentário, mas diria que a primeira referência, portanto, data de há cerca de 73 anos. Depois, como eu referi, nos anos 90, começam a aparecer alguns artigos em que já há a designação de comportamento sedentário, embora ainda uma perspectiva muito rudimentar. E é ali nos anos 2010, por volta de 2010, que começa a haver então aqui um boom, muito provavelmente levado por toda a evolução tecnológica e por uma maior preocupação e consciência e o tipo de trabalho que as pessoas tinham, né? Portanto, mais de escritório, e portanto começa a haver parece quase que esta linha de investigação começa a aparecer exatamente quando há esse boom em termos tecnológicos e que leva a que as pessoas mudem efetivamente o tipo de trabalho que têm. Alguns nomes, como por exemplo o Joe Salman, o Neville Owen, por acaso tive o prazer de trabalhar com ele na Austrália, mas também outros autores como Peter Kaczmarzyk, o Sebastian Chastain, que por acaso esteve no meu júri de doutoramento, da Escócia, portanto, mas no início era muito exclusiva à investigação dos países anglo-saxónicos, digamos assim, com muito pouca investigação cá em Portugal e na maioria dos países até a nível europeu. Em 2012, que é inclusivamente quando eu inicio o meu doutoramento, é provavelmente quando se inicia este boom, e se nós olharmos na PubMed, por exemplo, há um crescimento do número de publicações a partir dessa altura, em que a curva
aumenta exponencialmente a partir daí. Inicialmente com estudos mais observacionais, mais epidemiológicos, grandes amostras, estabelecer associações, e depois de criadas essas hipóteses, começam a aparecer então estudos mais experimentais e algumas intervenções, inclusivamente. Pedro, mas se calhar, sei que há aqui uma questão que tu falaste e que julgo que é importante distinguir. Então, o Pedro falou sobre a questão da inatividade física, comportamento sedentário, que antes não se utilizava muito esse termo de comportamento sedentário. Então, hoje, qual é o conceito de comportamento sedentário e por que ele ainda é confundido com inatividade física e o que é um e outro? É aquela pergunta do milhão de euros. Por volta de 2017 saiu um artigo em que o primeiro autor é o Tremblay, em que procurou-se pela primeira vez criar uma definição cabal daquilo que é comportamento sedentário e não só, e de outros conceitos também. E foi a partir daí, porque até aí havia muita confusão, né, nesta questão da inatividade, e eu já vou explicar um bocadinho qual é que é a grande diferença. Mas basicamente comportamento sedentário define-se de uma forma, diria, tendo em conta três componentes. Uma componente energética, portanto, em que se define como uma atividade abaixo de 1,5 metros, portanto, tem a ver com o dispêndio nessa atividade, significa que se a pessoa estiver acima desse valor, por definição já não será comportamento sedentário. Depois uma componente postural, em que tem que ser um comportamento, por exemplo, como nós não estamos neste momento, ou seja, sentado, ou numa posição reclinada, ou deitada, e enquanto a pessoa está acordada. Portanto, o sono não tem, que também é outro conceito que muitas vezes, para quem não é da área, acaba por confundir, e o sono tem uma importância própria e é um comportamento à parte, não é? Mas, portanto, tem estas, eu disse 3 componentes, na verdade são 2 componentes e depois esta questão de estarmos acordados. E esta é a definição de comportamento sedentário. A inatividade física é outro conceito, não é? Tem a ver com aquilo que são as recomendações públicas de atividade física e depois um incumprimento ou não chegar a atingir essas mesmas recomendações. Posso dar um exemplo mais prático para ficar mais claro. Uma pessoa que acorda de manhã, vai para o escritório, passa o dia todo sentada na sua secretária a trabalhar, mas depois ao final do dia vai ao ginásio ou outro local qualquer, treina 30 minutos e se fizer isto ao longo dos 5 dias da semana vai cumprir as recomendações de atividade física, não vai ser considerada inativa. No entanto, esta pessoa despendeu a grande maioria do tempo enquanto estava acordada em comportamento sedentário. Portanto, poderia ser classificada, e há esta dicotomia, como sedentária, por um lado, e como ativa. E ao contrário também existe, ou seja, alguém que não vai ao ginásio, não vai fazer uma caminhada, não faz qualquer tipo de atividade física mais estruturada e de intensidade superior, pelo menos moderada, vigorosa, mas que acumula muita atividade física ao longo do dia e que não passa muito tempo sentado. Essa pessoa poderá não ser ativa, mas também não ser sedentária. Não sei se me fiz entender. Mas basicamente é esta confusão que não deve acontecer. E então o sedentarismo seria o quê? Seria uma epidemia de comportamento sedentário? O sedentarismo já é um conceito por si mais abstrato, eu diria, em que aí muitas das vezes vermos escrito em algum sítio sedentarismo ou inatividade, estamos muitas vezes a falar da mesma coisa, ou seja, da ausência de atividade física. Mas, por definição, comportamento sedentário tem a ver então com aquilo que eu referi. Portanto, todos os comportamentos que nós temos acordados, numa posição sentada ou reclinada, com um dispêndio energético abaixo de 1,5. Porque podemos estar sentados, mas com um dispêndio energético superior a 1,5. E aí já, por definição, já não é comportamento sedentário. Portanto, agora não estamos em comportamento sedentário. Neste momento não estamos em comportamento sedentário por definição. Estamos de pé. Exatamente. Não sei se a Sabrina pode também querer colocar assim alguma informação da sua parte e talvez esta questão do estudo. Fala-se às vezes que o comportamento sedentário é o novo tabaco. Há quem diga isso. Pois. Quais é que serão então assim estes principais malefícios do comportamento sedentário? É verdade, nós já temos bastante informação mostrando que o comportamento sedentário em excesso, ele é prejudicial para a saúde mental, para a saúde cardiometabólica, é até muitas vezes comparado, né, a essa guerra que sempre existiu contra o consumo de tabaco e até podemos fazer alguns paralelos com relação à alimentação saudável e tudo, mas acho que é interessante a forma como o professor falou, dessa confusão dos conceitos, porque é muito comum a gente perceber que as pessoas não entendem
entendem que elas podem ser ativas fisicamente, cumprir a quantidade mínima recomendada, mas ter muito comportamento sedentário. E isso ser realmente muito prejudicial para a saúde, mesmo para aquelas pessoas que atingem a quantidade mínima recomendada. Então, todas essas recomendações que se fazem a respeito de cumprir o quanto seria o ideal de atividade física mínima, também deve vir acoplado com a redução do comportamento sedentário. E o comportamento sedentário, parando também aquilo que o Pedro já disse, começa a ser enquadrado assim num conjunto de coisas que acontecem no nosso dia-a-dia, nas nossas 24 horas. Queres talvez dar um bocadinho de ideia o que é esta ideia das 24 horas do movimento? Sim, nós temos diversas entidades de saúde, né, como a Organização Mundial da Saúde, o American College, que acaba dando para a gente algumas orientações sobre quanto cumprir de atividade física. Hoje em dia nós temos a recomendação dos 150 minutos semanais de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa, com pelo menos 2 treinos de força, né, algum tipo de modalidade que trabalha a força muscular e também os exercícios de flexibilidade. Porém, como nós falamos, o dia ele é completo, não só, ele tem 24 horas e, portanto, não só daquele momento onde a gente vai ao ginásio e faz aquele tipo de exercício ou faz algum outro tipo de atividade física. E uma entidade canadense acabou criando diretrizes um pouquinho diferente daquelas que a gente conhece. E eles começaram a englobar todo o nosso movimento das 24 horas, o comportamento de movimento nas 24 horas. Pensando que o nosso dia ele só pode ser composto de 3 coisas. Ou a gente está em atividade física, ou nós estamos dormindo, ou nós estamos em comportamento sedentário. Só tem essas 3 coisas para fazer. E a hora que eles criam essas diretrizes, essas recomendações das 24 horas, eles vão mostrando para a gente que tudo que a gente faz no dia importa. A gente focava muito na questão da atividade física, mas conforme os estudos de comportamento sedentário foram mostrando o quanto é prejudicial para a saúde, já começou a virar uma coisa que a gente começa a pensar assim, bom, eu posso fazer a quantidade de atividade física recomendada, mas meu dia é composto horas, 10, 11 horas por dia de comportamento sedentário, durmo pouco, e aí como é que ao longo do dia a gente consegue manejar melhor todas essas componentes, tirando de um lado, às vezes, colocando mais do outro. Diversos estudos também tentam verificar o que seria mais adequado, né? Tirar do sono para colocar para atividade física, tirar da atividade física, colocar para o sono, e claro, e sempre recomendando que principalmente esses estudos que fazem essa combinação de horas, né, tentando minimizar ao máximo o tempo que se passa em comportamento sedentário. Eu acho que as canadenses não são as únicas que focam na questão do comportamento sedentário, mas até onde eu sei, elas foram as pioneiras, né, as primeiras a pensar nisso, em pensar nas 24 horas do dia. Uhum. E se calhar aqui uma pergunta um bocadinho mais complexa aqui de como é que se chegou a esta preocupação das 24 horas, e também algo que me tem interessado e o que eu tenho estudado não tem sido se calhar o suficiente para ter já uma ideia clara, é que também é importante perceber como é que se distribui ao longo do dia. Portanto, não é a mesma coisa a pessoa que faz, sei lá, se são 24 horas, eu fiz 8 horas de seguida de comportamento sedentário e depois fiz 2 horas de seguida de atividade física e depois fiz o restante a dormir. Não é igual a uma pessoa que tem grandes períodos em comportamento sedentário e depois é que se mexe, comparando com as pessoas que intercalam e pronto, têm um dia mais distribuído no que diz respeito a estes 3 comportamentos. Qual é que é a vossa opinião? Aquela coisa da análise composicional que tem sido feita também, o que é que tem a dizer sobre isso? Primeiro, falar dessa questão da fragmentação dos comportamentos, digamos assim. Portanto, há uma investigadora que ali, por volta de 2010, 2012, publica um artigo portanto, nesta área do comportamento sedentário, em que mostrou claramente, em que em vez de olhar para o comportamento sedentário como vamos dizer, como o bolo, não é? Começou a olhar para a forma como esse bolo era fatiado, portanto, sem fatias fatias maiores, não é? Ou fatias mais pequeninas. E mostrou claramente, na altura, que, aliás, isso serviu de mote depois para todo um novo ramo de investigação no comportamento sedentário que, de certa forma, abandona um bocadinho o comportamento sedentário e começa a olhar para os padrões de acumulação desse comportamento. Mas, portanto, a Genevieve Healy que faz esse artigo e que mostra claramente que para vários outcomes que servem de fatores de risco, por exemplo, de doenças cardiovasculares, como o perímetro da cintura, a glicemia pós-prandial, triglicéridos, etc., esses parâmetros estavam, portanto, quem apresentava um padrão
de mais interrupção, avaliado objetivamente com a acelerometria, tinha depois um perfil, digamos, metabólico mais saudável. E foi aí que começou. Eu próprio, no meu doutoramento, depois tenho vários artigos que vão olhar para isso, para esses padrões de interrupção. Mas para além do comportamento sedentário, isto também tem sido investigado mesmo do lado da atividade física. E até mais recentemente, por exemplo, no último ACSM, portanto, o Congresso do Colégio Americano de Medicina Desportiva, houve um grande foco na questão do timing do exercício, ou seja, se é mais importante fazer de manhã, à tarde, depois do almoço, à noite, e se isto pode ou não realmente acarretar aqui um impacto diferencial em termos de saúde. Mas, portanto, eu queria só complementar aqui um bocadinho o que a Sabrina disse, relativamente ao modelo das 24 horas, vem também tentar responder a uma questão que era os próprios artigos e a forma como eles eram trabalhados estatisticamente, em que nós dizíamos que 1 hora de comportamento sedentário representava 33% de aumento de sarcopenia, por exemplo, ou sarcopenia. E alguns autores começaram a tentar, estatisticamente, através do compositional data, etc. Ok, mas essa hora, quando nós retiramos, por exemplo, 1 hora de comportamento sedentário a alguém, essa hora tem que ser alocada a outro comportamento. Não é? Pode ser alocada metade para o sono, metade para a atividade física. Pode ser alocada em períodos mais pequeninos ou no seu todo, e isso começou a ser alvo também de investigação, portanto, não só os padrões, e também esta perspectiva mais nas 24 horas de quando eu retiro 1 hora de um comportamento e substituo por outro comportamento, qual é o impacto que isso tem na saúde. E começou-se a perceber, por exemplo, que não precisamos de substituir comportamento sedentário apenas por atividade física moderada a vigorosa para ter benefício de saúde, que era um bocadinho a ideia que existia inicialmente. Não, se for substituído, por exemplo, por qualquer tipo de atividade, mesmo de intensidade leve, isso já traz benefício, se calhar não é um benefício tão marcado, mas que isto muda um bocadinho aqui toda a perspectiva, porque as primeiras intervenções, por exemplo, no ambiente laboral, tinham muito a ver com aquela ginástica laboral, em que as pessoas, durante um período curto, faziam exercício, ou faziam uma atividade mais moderada ou vigorosa, mas depois isso tinha implicações até logísticas, né, do próprio trabalho, depois tinham que tomar banho. Né? E aqui não, e aqui é uma perspectiva diferente, que é, se calhar tem a ver só mesmo com o quebrar comportamento sedentário. E isso é uma coisa que depois, não sei se vamos falar um bocadinho mais à frente. E é interessante porque essas diretrizes de 24 horas de movimento acabam fazem muito mais sentido numa perspectiva de saúde, né? Porque não é só olhar para a atividade física, mas é também olhar para o que acontece nos outros momentos. Certo. Então, não é só que as pessoas sejam mais ativas, mas é também que, por exemplo, que tenham sono de melhor qualidade, porque isso também impacta, ou que não acumulem tanto comportamento sedentário nos momentos que não estão a fazer atividade física. Então, realmente parece ser uma diretriz muito mais realista também do que a vida das pessoas. Exato, mais ecológica. Até porque muitas pessoas não conseguem aceder à atividade física moderada vigorosa ou não têm possibilidade de a realizar, não é? Exatamente. Temos de dar também outras alternativas. E quais são, então, as diretrizes específicas para comportamento sedentário? Bom, na verdade, a gente não tem... Na verdade, a gente não tem uma recomendação específica quanto acumular. É claro que o quanto menos se acumular de comportamento sedentário seria o ideal. Mas a gente já tem dados que mostram que acima de 8 horas, o risco de mortalidade das doenças cardiometabólicas, eles vão aumentando de forma bem significativa. Sabemos também já que esse padrão de acúmulo total e sem fazer as pausas, também ele acaba sendo prejudicial tanto quanto essa quantidade de horas. Então, as recomendações ainda são reduzir o máximo possível, fazer pausas no comportamento sedentário, para minimizar esses efeitos que podem ter na saúde, principalmente cardiometabólica, que é onde a gente tem uma quantidade ainda maior de evidências. Se quisesse dar assim um exemplo mais prático, o que é que poderias dizer assim a alguém só? Eu sei que nós estamos mais preocupados com as questões científicas, mas também dar assim uma ideia mais... Bom, no dia a dia o que nós temos visto é que agora a gente tem também bastante instrumentos que estão começando a nos ajudar com isso. Até nas aulas, quando eu lembro os meus alunos que esses relógios não servem apenas para contar passos ou para contar a frequência cardíaca, que ele também tem normalmente esses avisos para a gente se levantar a cada 20 ou 30 minutos, eu acho que isso para o dia a dia já é uma boa ideia. Nós temos os telemóveis também, a gente pode colocar aplicações em que nos avisam a cada 30 minutos para levantar
ajudar. Alguns computadores também já têm algum tipo de sinal de alarme. Acho que isso pode ajudar. O que mais? Nós podemos até, tem algumas estratégias que são sinais visuais, né? Em escritórios, por exemplo, tem algumas experiências que eles colocam avisos falando para as pessoas mesmo levantar, aviso na parede e tudo, estimular mais o uso de escada quando vai fazer por exemplo, está no trabalho, vou tomar um café. É a hora que sai para tomar um café, ao invés de pegar um elevador, pegar uma escada, enfim. Mas a minha pergunta é mesmo um pouco isso. Eu tenho visto que existem essas mensagens que começam a aparecer, seja nos telefones ou seja onde for. E eu nunca tive acesso mesmo à ciência que existe ou não por detrás dessas mensagens. Vocês conhecem, tu disseste mesmo agora que existe um estudo que foi feito com esses estudos, como é que foram feitos? Tens assim uma ideia de como é que isso... Bom, na verdade, essas ideias que me foram vindo agora na cabeça são dos estudos que a gente acabou olhando muito para poder se basear no estudo experimental que o professor Pedro foi o coordenador, que foi o SUFA. E como algumas das estratégias de uso de mesa, que era uma coisa que eu já ia falar, né, na sequência, o uso de mesa, que a pessoa possa trabalhar em pé, eles normalmente fazem parte, às vezes, de toda uma estratégia que eles chamam de como que eles falam? Multicomponentes. E essas intervenções multicomponentes, elas, além de ter a mesa, normalmente tem essas coisas dos avisos e tudo. Então, faz parte da intervenção, normalmente. E a maior parte das intervenções que tem dado mais certo, elas são multicomponentes. Elas têm muitas coisas para lembrar e são as trials, pessoas. não é? Portanto, são RCTs, sim, são estudos poderosos. Mas se calhar ainda aqui um bocadinho ao encontro da pergunta. Portanto, existe já evidência científica para suportar por exemplo, estes avisos de meia hora ou de 20 a 20 minutos, porque meia hora e porque não de hora em hora, por exemplo, não é? Por exemplo, lá no instituto onde eu estive na Austrália, foi também um dos primeiros locais a fazer estudos randomizados, controlados, que procuravam exatamente dar resposta a esta questão dos padrões. Por exemplo, houve um estudo realizado em 2012, mais ou menos, em que as pessoas iam ao laboratório e as mesmas pessoas passavam por diferentes condições. Por exemplo, uma das condições era trabalhar sentado durante 7 horas, simulando muitas vezes aquilo que acontece no mundo real. Dias depois, exatamente nas mesmas condições, ou seja, ingerindo a mesma refeição, padrão no dia anterior, dormindo as mesmas horas, chegavam ao laboratório e, por exemplo, a única diferença é que estavam as mesmas 7 horas, mas de 20 em 20 minutos ou seja, levantavam-se da cadeira durante 2 minutos, ambulavam, digamos assim, um bocadinho pelo laboratório e voltavam-se a sentar. E depois ainda havia uma terceira condição que era exatamente igual a esta, mas em que iam para uma esteira, ou para uma passadeira relente, e andavam com um bocadinho mais de intensidade, portanto, neste caso moderada. E o objetivo deste estudo, e os outcomes estudados foram muitos, desde a resposta glicémica pós-prandial, a marcadores como o fibrinogénio, por exemplo, portanto, coisas mais de índole mais sanguínea, que são fatores de risco para o tipo de, por exemplo, doenças cardiovasculares. E eles chegaram a uma conclusão muito interessante e que, mais uma vez, lançou aqui uma nova corrente de investigação e que tinha a ver com o quê? Simplesmente fazer estes intervalinhos de 2 minutos a cada 20 minutos fazia reduzir os níveis de glicémia pós-prandial e os próprios níveis de insulina, portanto, fazendo com que fosse libertada menos insulina, na ordem dos 20%. O que significa que, se pensarmos nisto numa escala maior, se todos os dias as pessoas, em vez de estarem aquelas horas todas sentadas, de meia hora, também depois apareceram mais estudos em que, em vez de 20 minutos, eram 25 minutos, outros meia hora, portanto, mas rondava sempre estes valores, e em que se chegou à conclusão que realmente interromper o comportamento sedentário a cada 20, 30 minutos traz um benefício a nível metabólico com um grande impacto a longo prazo. Inicialmente até explorava-se a questão energética, se poderia ter a ver com a questão energética. Eu próprio fiz um estudo durante o meu doutoramento em que tentei quantificar quanto é que, em termos de dispêndio energético, que significava esse interromper o comportamento sedentário. E comparar, por exemplo, o estar sentado com o estar em pé, como nós estamos neste momento. E o estar em pé de uma forma assim continuada representa muito pouco em termos energéticos, é 5% acima daquilo que é estar sentado. Em cada transição, estamos a falar de 35% em termos de despesa energética que aumenta e depois, obviamente, volta a retornar, sendo que existe depois um pequeno época, mas portanto... Portanto, referiste aqui a questão do impacto em diferentes variáveis metabólicas,
Portanto, parece então que há ali alguma coisa nas doenças metabólicas que hoje em dia são tão prevalentes, nas doenças não comunicáveis, que está associada ao comportamento sedentário. Se calhar saltamos um bocadinho para esse tema e gostava também de saber então o que é que se sabe realmente, quais são as doenças, precisa ser uma série de indicadores. Sim. Agora, a longo prazo, porque as pessoas depois fazem isto durante, às vezes, grande parte da sua vida, isto depois desemboca em que tipo de doenças e o que é que se pode fazer? É assim, começando se calhar por estudos mais, e começando pelo início, que são os estudos mais observacionais que lançaram as hipóteses, existiram aqui algumas publicações interessantes, como por exemplo, associar uma hora de estar sentado, portanto, comportamento sedentário. Isto é depois também só aqui uma nota, que quando a pessoa começa a procurar este tipo de investigação vai dar com conceitos diferentes. Não é? Para além do comportamento sedentário, temos depois o tempo sedentário, que normalmente indicia que foi avaliado objetivamente, com aparelhos. Temos também o tempo sentado, que indicia que foi ou avaliado subjetivamente com questionários, por exemplo, ou através de outro tipo de aparelhos, como inclinómetros. E às vezes também é preciso termos um bocadinho de atenção, porque muitas das informações que conseguimos aceder às vezes não tem a ver com comportamento sedentário, tem a ver, por exemplo, com o tempo de visualização de televisão, que é um tipo específico de comportamento sedentário e que, por acaso, muito estudado e que até parece ter um risco acrescido, portanto, comparativamente ao comportamento sedentário enquanto variável, e que pode estar associado, por exemplo, a comportamentos alimentares associados. Exatamente. Mas, portanto, alguns estudos que mostravam, por exemplo, que por cada 2 horas de visualização de TV, lá está, é um indicador de comportamento sedentário, tínhamos aqui, por cada 2 horas de aumento a ver televisão, havia um acréscimo ou um risco relativo superior de ter diabetes tipo 2 na ordem dos 20%. Ou 15% para as doenças cardiovasculares, ou mesmo para a mortalidade por qualquer causa, estamos a falar na ordem dos 13%. E outros estudos tentaram demonstrar, e algumas pessoas um bocadinho mais céticas em relação a esta área do comportamento sedentário, como por exemplo o professor Ulf Eklund, que o grande objetivo dele era tentar publicar um artigo que dissesse que algum nível de atividade física iria eliminar completamente estes malefícios do comportamento sedentário. E que na verdade acaba por publicar na Lancet em 2016 um artigo muito importante, com mais de 1 milhão de participantes, em que procurou demonstrar isto e de certa forma acaba por demonstrar que há sim um valor de atividade física moderada a vigorosa que pode de alguma forma ilibar as pessoas dos malefícios do comportamento sedentário, só que esse valor é de cerca de 3 vezes aquilo que está nas recomendações. Isso nós já sabemos à partida. Muitas das pessoas não atingem sequer a recomendação pública. Fazer isso 3 vezes isso é quase, para a maioria da população, muito difícil. Não estou a dizer que não hajam pessoas que realmente... Deixa-me só trazer aqui também uma experiência mais ou menos pessoal, que resulta de quem é que consegue atingir esses níveis de atividade física, os atletas, normalmente, ou instrutores de aulas de grupo, que às vezes também fico espantado com a quantidade de horas que eles fazem. Mas recordo-me que, enquanto atleta, enquanto colega de atletas, que a vida deles era muito... levam uma carga de 2 horas de moderada a vigorosa, não é? E depois têm para estar, basicamente. Têm de descansar, descansam e depois vão treinar outra vez, depois descansam. E este tipo também de extremismo, quase, extremo de comportamento sedentário e extremo de comportamento de atividade física, cheira-me que também não é assim muito bom para a saúde, embora possa ter o efeito protetor, mas naquela idade é difícil, porque a idade dos atletas normalmente é muito jovem, não se verá já lá mais qualquer coisa. Mas já agora que estamos a falar um bocadinho de atletas, é algo que é muito raro encontrar em conjunto, ou seja, comportamento sedentário e atletas. Mas uma das perguntas que surgiu na altura, por volta de 2016, era esta: então, mas o comportamento sedentário é um fator de risco independente da atividade física ou não? Uns estudos mostravam que sim, uns estudos mostravam que não. Como toda a boa ciência, existe sempre esta dualidade. E eu durante o meu doutoramento, tive a oportunidade de recolher, no âmbito de um estudo do Comitê Olímpico Internacional, uma base de dados de atletas, de elite. E tentei perceber se nesses atletas, que treinam alguns deles 40 horas semanalmente, como é que era? Será que o comportamento sedentário estava minimamente associado a algum tipo de outcome? E é engraçado que na altura, e depois anos depois, voltei a fazer um estudo semelhante com outra amostra e voltou-se a confirmar. Basicamente, mesmo nesses atletas, principalmente os que treinavam um bocadinho menos horas e que tinham mais comportamento sedentário,
havia associações, por exemplo, diretas do tempo passado em comportamento sedentário com a gordura visceral, a gordura no tronco, sendo que é uma variável, muitos treinadores levavam lá os atletas para monitorizar isto e, portanto, se calhar não estavam cientes o que é que os atletas faziam no tempo extra treino, não é? E depois isto até cai aqui noutras questões, como uma recuperação mais ativa, com uma atividade física leve, em vez de... Então voltamos outra vez nas doenças metabólicas, portanto podemos voltar outra vez. Que doenças é que é esperado? Será? Não sei. Que doenças metabólicas é que é esperado acontecerem com quem não cumpre as recomendações? Queres falar sobre isso? Posso? Eu tenho aqui o restante da pauta. Bom, as evidências são maiores para desenvolvimento de diabetes do tipo 2, as doenças cardiovasculares, obesidade, temos isso, um pouco menos de evidência, mas principalmente as outras, todos dislipidemia, né, que é aquele desequilíbrio dos colesteróis, dos triglicerídeos e tal. Pelo menos das doenças cardiometabólicas são essas. Temos também o cancro. Infelizmente, também o cancro está associado, apesar de ser um pouquinho diferente, mas ele também está associado, diversos tipos de cancro também estão associados ao comportamento sedentário excesso. Dos nossos dias, não é? Pois é. E em relação à saúde mental, o que você sabe até agora na relação entre comportamento sedentário e a saúde mental? Bom, um pouquinho diferente das doenças cardiometabólicas, a saúde mental, eu aqui vou colocar tudo num bolo só, né? Tanto quando a gente olha para a saúde mental de uma forma mais positiva, avaliando os indicadores positivos, como, enfim, bem-estar e felicidade e tal, assim como também os indicadores mais negativos, como depressão, sintomas de ansiedade e tudo. Então, assim, nós já sabemos que o comportamento sedentário está associado ao aumento do sofrimento psicológico e de uma pior saúde mental. Porém, diferente um pouco das doenças cardiometabólicas, nós temos aqui algumas particularidades com relação ao comportamento sedentário. Aparentemente, tenho aqui uma cábula para dar uma ajudinha, 2 revisões temáticas recentes de 2021 e 2023, e acho que a Fernanda, vocês vão colocar ali algumas referências, ela vai estar por lá. Ela fala realmente que quanto mais tempo em comportamento sedentário, maior a probabilidade de desenvolver essas doenças mentais. Porém, quando a gente olha para o comportamento sedentário, a gente tem que lembrar que ele pode ser acumulado de diversas formas. A gente pode estar tendo um tipo de comportamento sedentário em que a gente está um pouco mais ativo mentalmente falando, né? Não é ativo fisicamente, mas mentalmente, por exemplo, ler, escrever, seria um comportamento sedentário considerado mentalmente ativo, enquanto que, sei lá, rolando a nossa tela do telemóvel, assistindo TV, isso é considerado um comportamento sedentário mais inativo, mentalmente falando, né? Mais passivo é melhor, uma palavra melhor. E aí, uma outra revisão, que essa, assim, muito citada na literatura, eu usei bastante durante a preparação do doutoramento, essa daqui já fala que os comportamentos sedentários mais mentalmente passivos é que realmente aumentam o risco de depressão, enquanto que os mentalmente ativos, o risco já não, parece que não aumenta tanto. Isso, os estudos que eu tinha visto eram em adultos, porque meu trabalho acabou focando em adultos. Mas dando uma olhadinha, por exemplo, nos estudos com adolescentes, eles usam muito o indicador de exposição à tela, né? E como é mais comum estar na tela e sentado, não que seja exclusivo, como é óbvio, né? A gente pode estar usando o telemóvel, mas ouvindo alguma coisa e andando, guiar, tudo, ou a guiar, é verdade. Horrível, né? Bom, às vezes eu dou aula com os alunos andando de bicicleta, eles estão me assistindo, então não sei. Mas especificamente com adolescentes, como eles avaliam essa relação do comportamento sedentário com a saúde mental, com os adolescentes, eles passam muito tempo nas telas. E o tipo de comportamento que eles têm nas telas, normalmente é bem passivo, rolando, né, a tela para cima, tem apresentado resultados terríveis com relação ao aumento do risco de depressão, principalmente nas meninas. Posso trazer aqui a brasa, talvez à tua sardinha. Fizeste 2 revisões sobre este tema também. Como é que foi essa experiência de fazer essas revisões sistemáticas e os resultados dessas 2 revisões que vocês publicaram?
Bom, foi realmente incrível como esse tipo de comportamento, dependendo de onde ele acontece, ele muda os resultados, especificamente quando a gente fala de saúde mental. Esse tipo de comportamento, onde a gente está sentado, mas que não está fazendo nada mentalmente e que está só consumindo e que aquela coisa não tem nenhum tipo de envolvimento cognitivo nem nada, foi o que mais me chamou a atenção, de perceber como não é o comportamento parado em si, quando a gente fala de saúde mental, como é óbvio, né? Não é o fato de estar parado, mas o que estamos fazendo quando estamos parados. Eu acho que isso me chamou realmente bastante atenção. O passivo. É o passivo, exatamente, o comportamento passivo. E aí, quando a gente olha para as faixas etárias, começa a ser muito preocupante. Porque, por exemplo, os adultos passam muito tempo nas telas também, só que normalmente estão a trabalhar ou estão a estudar. Não que os adolescentes não estejam também a estudar, mas assim, eles acabam ficando muito tempo em comportamento sedentário de lazer. Nós também ficamos, adultos também ficam, mas os adolescentes eles têm ficado muito tempo em comportamento sedentário de lazer e, enfim, claro que tem muitos motivos pelos quais os adolescentes hoje em dia estão passando por esses índices enormes de problemas de saúde mental, mas aparentemente um deles é esse consumo exagerado de telas, principalmente porque está associado também às redes sociais e essas coisas todas. Se a Fernanda me permitir, também só para esclarecer aqui, porque nesta área, como noutras áreas do nosso interesse, há realmente alguma confusão de termos, de terminologia. E, portanto, agora trouxeste aqui comportamento ativo, sedentário ativo, ou passivo, ou screen time, qual é que é assim, o estado da arte hoje, falar do que poderias dizer que é uma taxonomia? Eu sei que o Trembla e aquela rede Sedentary Behavior Network, não sei como é, Research Network, portanto, que foi algo que ele já começou há bastante tempo e que procurou fazer essa taxonomia. Isso, podem só dizer um bocadinho o que é hoje em dia essa taxonomia, se tem isso mais ou menos de cabeça? Você tem de cabeça? Tem. Mas pronto, Porque dá para avaliar. Passivo, ativo. Sim, comportamento, eles portanto, falam em estático, mas aí para distinguir muitas vezes, por exemplo, o que é estar em pé de uma forma estática ou em pé de uma forma ativa. Mas aqui penso que a Sabrina... é mais o estado mental. É mais o estado mental. Sim. E também, e já agora puxando ainda mais a brasa ao doutoramento aqui da Sabrina, orientado por mim e pela professora Marlene também, eu penso que era interessante falar um bocadinho, a Sabrina se calhar falar um bocadinho sobre os domínios, porque acabou e quando falamos em domínios não estamos a falar tanto desta taxonomia presa à questão do comportamento em si, mas onde é que o comportamento sedentário acontece? Ou seja, se é no contexto laboral, se é no lazer, se é nos transportes, se é eu acho que aí é que também há um impacto aqui bastante diferencial. Não é? Nós, nesse caso, como realmente a gente tem essa questão dos domínios, lazer, transporte e ocupacional, para o comportamento sedentário, aparentemente o comportamento sedentário de lazer, justamente por isso, por causa dessa questão de ser mentalmente passivo, tem sido o que tem apresentado os resultados mais negativos em termos de saúde mental. E claro que, de acordo com a faixa etária, passa-se mais ou menos tempo em comportamento sedentário de lazer. E aparentemente, diferentemente da atividade física, que justamente a de lazer é a que apresenta os melhores resultados para a saúde mental, o comportamento sedentário é justamente o oposto. O de lazer é o que aparentemente tem apresentado os piores resultados. Mas isso não significa que o comportamento sedentário no trabalho não tem nenhum problema. Não significa, realmente. No estudo um dos estudos que eu fiz, inclusive aqui na Lusófona, nós tivemos uma amostra de mais de 500 pessoas respondendo os questionários, especificamente o que eu usei para o meu estudo, e nós dividimos em 2 faixas etárias, justamente para pensar nessa questão. Então, de 18 a 24 anos, que são aquelas pessoas que acabaram de sair da adolescência, ainda estão aqui, né, naquela fase de transição mesmo para a vida adulta, o comportamento sedentário de lazer foi o que foi associado negativamente com os indicadores que nós usamos de bem-estar. Enquanto para os adultos mais velhos, e os outros comportamentos não foram, nem o ocupacional e nem o de transporte. Enquanto para os adultos um pouquinho mais velhos, e aí a gente já separou de 24 até próximo da idade de se tornar idoso, 64 anos, o comportamento sedentário que foi associado
negativamente com o bem-estar foi o de justamente o ocupacional, foi o de trabalho, foi no trabalho. E claro, aí já podemos especular os motivos pelos quais isso acontece. No caso do trabalho, tem toda a pressão do trabalho, estar ali e eventualmente estar pensando no que poderia estar fazendo fora do trabalho. E aí a gente foi percebendo que realmente os domínios têm uma relação diferente com relação à saúde mental especificamente. Eu acho que a gente precisa realmente olhar para isso, principalmente, eu honestamente agora me preocupo um pouco mais com os adolescentes, o tempo que eles passam nas telas ultimamente tem sido preocupante, e é sempre por lazer, quer dizer, sempre, a maior parte do tempo, por lazer. Só salientar aqui, porque julgo que é também importante, para quem eventualmente nos ouvir, que esse foi o estudo da lusófona ativa, Está certo. Um estudo que foi financiado aqui pelo seed funding da lusófona e que, portanto, permitiu que saísse um doutoramento e foi nesta área. Portanto, talvez seja interessante começarmos até a ser mais explícitos na apresentação dos estudos que fazemos cá e fora, porque a expectativa é que depois as pessoas possam consultar, não tanto a bibliografia que vai estar lá no fim da descrição do YouTube ou de coisa parecida, mas que possam fazer isso. Muito bem. Eu não sei se posso só acrescentar aqui uma questão e que se prende àquilo que eu comecei por dizer logo no início, que era aqueles domínios da própria definição do comportamento sedentário, em que aqui, quando nos estamos a referir ao domínio em que acontece o comportamento sedentário, isso pode ter realmente implicações, por exemplo, ao nível da saúde mental, da qualidade de vida, portanto, de cariz mais psicológico, mas quer seja no lazer, quer seja no trabalho, quer seja nos transportes, comportamento sedentário é comportamento sedentário. E a nível metabólico, e não falámos ainda aqui hoje dos mecanismos que explicam estes malefícios, falámos dos malefícios, mas não explicámos os mecanismos. E há efetivamente alguns mecanismos metabólicos que explicam o tal impacto negativo na diabetes tipo 2, na síndrome metabólica, em alguns tipos de cancro, nas próprias doenças cardiovasculares. Não é? E são cegos aos domínios. E que são cegos aos domínios, são transversais a qualquer domínio. Não é? Depois temos, neste outro tipo de outcomes, então aí o domínio pode assumir aqui uma questão importante. Já agora só, muito rapidamente, explicando um bocadinho esses mecanismos, não é? Porque para quem está a ouvir pode ser interessante. Nós devemos pensar que quando estamos na posição sentada, portanto, em comportamento sedentário, os maiores grupos musculares que nós temos no nosso corpo, que são nos membros inferiores, à partida, se não formos pessoas muito nervosas, estarão em inatividade, portanto, estarão sem qualquer tipo de contração muscular. E há uns artigos muito interessantes lá para trás, nos anos 2004, em que percebeu-se, com estudos com ratinhos, que os benefícios do exercício físico, a nível metabólico e até genético e de transcrição de genes, era qualitativamente diferente dos malefícios do comportamento sedentário. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Metabolicamente e até a nível celular, comparar pessoas que realizam muito pouco com pessoas que realizam exercício, há uma realidade metabólica nessas pessoas, benéfica. E quando se compara o fazer muito pouco para o não fazer nada, ou neste caso estar em comportamento sedentário, os malefícios não são a ausência dos benefícios, são outras cascatas metabólicas, são outros mecanismos que estão aqui por trás. E, por exemplo, algo muito simples e que explica a ligação com a diabetes tipo 2 tem a ver com o simples facto de que o problema num diabético, seja tipo 2 ou tipo 1, é, portanto, níveis excessivos de glicose no sangue, não é? A hiperglicemia. E para que a glicose possa entrar para dentro das células, e para ser armazenada sob a forma de glicogênio ou para ser metabolizada e ser uma fonte ou um substrato energético, tem que existir a presença da insulina para isso acontecer. Não é? Num diabético tipo 2, o problema está nos receptores, das membranas. No diabético tipo 1, o problema está na própria insulina e na produção de insulina pelo pâncreas. A contração muscular, independentemente da sua intensidade, faz o mesmo processo, de alguma forma, independentemente da insulina estar lá ou não, para, de uma forma assim muito gráfica, para a glicose entrar, há uns receptores que têm que vir à membrana para depois poder entrar para dentro da célula. E a insulina, quando sinaliza, quando chega aos seus receptores, faz este aflorar desses receptores GLUT4, por exemplo. A contração muscular, realizada com o simples levantar da cadeira e andar um bocadinho, faz exatamente isto, ou seja, faz com que uma ativação do AMPK vai fazer aflorar estes receptores para entrar a glicose. Isto independentemente da insulina. E isto é uma das razões pela qual
os tais breaks, o tal padrão mais de interrupção do comportamento sedentário vai ter uma implicação muito grande a nível metabólico, por exemplo, na diabetes Como tipo que essa contração muscular chama... Esta contração muscular por si só chama a insulina para entrar. E, Portanto, a partir daí... ou a glicose para entrar, neste caso. Muito bem. Interessantes. E falando um bocadinho sobre as intervenções eficazes para reduzir o comportamento sedentário, quais são essas intervenções que têm apresentado os melhores resultados? Então, nós fizemos aqui, e não está aqui hoje, mas eu tenho a minha doutoranda, que agora já é doutora, a Sabrina, e tenho um outro doutorando que é o Hélio Silva, que está também a estudar um bocadinho estas questões. Portanto, e há um projeto que foi financiado também pelo ILIND, internamente, o SUFA, SUFA que quer dizer Stand Up for Healthy Aging, e que no fundo aqui foi um estudo randomizado, controlado, em que tínhamos 2 grupos, realizado aqui na Universidade de Lusófona, no pessoal administrativo, em que o grande objetivo era comparar a simples introdução de standing desk, portanto uma secretária que se coloca por cima de uma secretária tradicional e que permite ao trabalhador trabalhar em pé ou sentado. Obviamente que essa introdução era acompanhada inicialmente por uma sessão de informação, portanto, alertando para os malefícios do comportamento sedentário e para os benefícios de interromper. Depois havia uns nudges, portanto, uns alertas, vamos dizer assim, ao longo de 6 meses, que era o tempo do estudo, ou o tempo principal do estudo. Já vou explicar um bocadinho porque é que estou a dizer principal. Em que iam reduzindo ao longo do tempo. Por exemplo, no primeiro mês recebiam no seu e-mail 4 ou 5 avisos, no segundo mês já eram só 3, no terceiro já eram menos. Portanto, para não ser muito intrusivo, por um lado, e por outro, para conseguirmos também aqui ativar de alguma forma. Não esquecerem, né, daquele objeto. Não é só colocar aquilo no escritório e depois vamos embora. E basicamente estas pessoas foram depois, e o grupo de controle, que era avaliado nos mesmos momentos, portanto, continuava a trabalhar na sua secretária normal, tradicional, sentada, e ao fim dos 6 meses depois tinha a oportunidade de então receber a standing desk e passar por essa experiência. Eu não sei se entramos já por aqui, para os resultados. Podem começar a explicar um bocadinho o estudo. Agora. Pronto, e o estudo basicamente já teve aqui alguns outcomes, que eu acho que também é importante sim. Dizer isto. Já tem 8 artigos publicados, portanto, e o estudo acabou em 2024, efetivo, o ano passado, e mais uns quantos submetidos em processo de revisão. Portanto, eu considero que é importante também os projetos e principalmente estes financiamentos internos terem depois um output, né, a nível de publicações. Os resultados são ligeiramente diferentes daquilo que as revisões sistemáticas e meta-análises vinham demonstrando. Ou seja, assim, de uma forma um pouco grosseira, as revisões apontavam para este tipo de intervenções com standing desk, de conseguirem reduzir muitas das vezes 70, 80 minutos por dia de comportamento sedentário. A nossa teve uma expressão menor. E eu acho que há várias explicações para isso ter acontecido. Uma explicação, logo à parte, e já agora dizer, portanto, nós aos 6 meses tivemos uma redução do tempo prolongado em comportamento sedentário na ordem dos 26 minutos, que é algo reduzido. Ainda assim, há literatura que mostra que é suficiente para haver benefício a nível de saúde, por exemplo, a nível metabólico. 26 minutos por dia. Por dia, em média. Mas aos 3 meses fizemos uma avaliação intercalar e a redução era superior, ou seja, estávamos a falar na ordem dos 45 minutos por dia, o que já é bastante mais próximo daquilo que as revisões demonstravam. Mas mais curioso, e depois a Sabrina já vai falar se calhar um bocadinho sobre outras variáveis, mas alguns destes participantes quiseram continuar a utilizar a standing desk após o estudo ter terminado. E já passaram, portanto eu disse 2024, porque estava a considerar este follow-up, porque na verdade a intervenção principal terminou em 2023. O que significa que já passaram quase 2 anos, ou para alguns participantes 2 anos, desde que começaram a utilizar a standing desk. E então fomos avaliar novamente estes participantes, os que continuam a utilizar, obviamente uma amostra agora um pouco mais reduzida, mas curiosamente os valores já se aproximam muito mais daquilo que as revisões demonstravam. Portanto, estamos a falar de 80 minutos em média por dia de redução, comparativamente ao início do estudo, ou seja, ao seu baseline. 80, portanto, o que pode obviamente estar um bocadinho enviesado, porque estas são as pessoas que tinham mais interesse e que continuaram, elas próprias voluntariamente quiseram continuar a usar, ou pode ser que
seja preciso algum tempo para se instalarem estes novos comportamentos. É a questão dos que se chamam por vezes os respondentes a uma intervenção. São pessoas que, pelas suas características, respondem à intervenção e outras não. E, portanto, eu perguntaria um bocadinho, e quando fizeram a análise, se há características específicas, não sei, da faixa etária, ou do sexo, ou de, não sei, da idade que têm, se alguns fatores estão mais associados a este grupo de pessoas que são respondentes do que não. Isto são fatores moderadores, às vezes. Acho que na nossa amostra a amostra era pequenina. A amostra era algo reduzida, estamos a falar de 40 pessoas no total, mas ainda assim foi feito um outro estudante de mestrado, fez uma análise mais qualitativa do SUFA, e há várias coisas que eu acho que são engraçadas e que, sendo esta a primeira intervenção desta natureza em Portugal, também não temos muito por onde comparar. E quando digo Portugal, nem é Portugal, países de língua portuguesa, não há intervenções. Houve uma intervenção ou outra em crianças, na escola, no contexto escolar, mas não em adultos e ambiente de escritório. Há e houve várias limitações, digamos assim, ou dificuldades que os próprios participantes foram reportando ao longo do estudo. Uma delas prende-se logo à partida com algo que tem a ver com... Portanto, ou seja, os participantes não eram randomizados individualmente. Portanto, por exemplo, se num escritório houvesse 8 pessoas e se 2 eram participantes do estudo, essas 2 tinham que estar no mesmo grupo. Mas o que é que isto aconteceu? Temos escritórios maiores, com mais pessoas a trabalhar, e outros mais pequenos. Os escritórios mais pequenos, em que se calhar a maioria daquelas pessoas passaram a usar uma standing desk, os resultados foram melhores, e porque é mais do que uma pessoa a utilizar. E há muito aquele mecanismo de coping. Eu até nem ia me levantar, mas vi o meu colega e vou fazê-lo. Contágio, exato. Outros gabinetes, por exemplo, maiores, como nos recursos humanos, etc., em que uma pessoa estava, se calhar, a participar no estudo, mas as outras não estavam, as outras 8 não estavam, ou 10, ficavam inibidas de utilizar, e isso foi reportado mesmo porque não gostavam depois de falar com os colegas de cima para baixo, portanto, sentiam-se mal ao fazer isso. Outras questões mais práticas, mas isto tem a ver também com o próprio design da secretária que nós utilizámos, que era normal, mas não muito grande. Pessoas que trabalham com 2 ecrãs, era complicado. Pessoas em que o ecrã é o computador e o peso é superior e que é difícil levantar a secretária, era complicado. Pessoas que trabalhavam e que até estavam muito motivadas, mas que trabalhavam muito com papel, era complicado. Portanto, há aqui, ou seja, de alguma forma podemos, para o futuro, e aliás já foi submetido uma ideia, um SUFA 2.0, no sentido de colmatar algumas destas questões, já direcionando, portanto, se calhar não podemos olhar para os trabalhadores de escritório todos como algo semelhante, e temos que intervir de uma forma mais específica, quase aquele novo conceito do Taylor. A personalização. Exatamente, do treino, da intervenção personalizada. E uma outra coisa que nós notamos na nossa pesquisa é que nós estávamos analisando os dados das 24 horas, por causa do inclinômetro que eles usavam e tudo. E aí o Hélio, que também participou do nosso estudo, eles tiveram a ideia de dividir o tempo. Então ele conseguiu perceber, dividir o tempo que se passava no trabalho e no lazer, para ver se tinha os mesmos resultados, se o tempo sedentário ele aumentava, diminuía, o que acontecia, e se tinha por acaso algum tipo de compensação. Ou seja, a pessoa que ficou mais tempo em pé no trabalho, será que a hora que ela chega em casa ela pega, e aí vai ficar em comportamento sedentário de lazer, né? Vai aumentar isso. E o que a gente viu foram alguns resultados interessantes, não foram? Embora não significativo, nós percebemos, por exemplo, o grupo intervenção, ele teve uma redução significativa no tempo sentado no trabalho em cerca de 32 minutos. Já foi pelo menos mais 10, 12 minutos acima do que quando a gente não tinha separado. Porém, um aumento de 27 minutos no tempo sentado em lazer. E aí a gente viu essa compensação acontecendo. Então, talvez as próximas intervenções já tenham que pensar assim, ok, então nós vamos pensar no trabalho da pessoa, mas também temos que informá-la que ela não, no tempo de lazer, ela vai ter que também ser um pouco mais ativa para não acontecer essa compensação. Isso quer dizer, e eu julgo que é isso que o Pedro também agora vai querer mostrar, que há equipamentos que conseguem, de uma forma bastante precisa e não muito intrusiva, medir o comportamento sedentário das pessoas. Não é? Falamos aqui dos inclinómetros, dos acelerómetros, portanto, queres falar um bocadinho assim desses equipamentos? Até aí. Sim, todos estes dados que nós estamos a dar relativamente ao SUFA
são, e não quero fazer publicidade, mas foram avaliados com um aparelhinho, portanto, desta dimensão. Isto é um aparelho que no fundo é um acelerómetro e um inclinómetro, tem as duas, portanto é sensível à posição e também ao movimento, e é colocado na coxa, a meio na linha média, com um adesivo cirúrgico, aqueles pensos. Basicamente isto é o gold standard, ou a referência neste momento para avaliar comportamento sedentário, a não ser, obviamente, um método de observação direta, mas que isso ficamos cingido ao ambiente laboratorial. E, portanto, mais do que, por exemplo, o actigrafo, o acelerómetro, muito utilizado, e se fizermos uma procura vamos encontrar, não sei, 90 e tal % dos estudos provavelmente utilizaram o actigrafo, que é um acelerómetro por si só, mede também comportamento sedentário, é também uma avaliação objetiva, mas tem algumas limitações. Este parece ser realmente a referência para isto. E, portanto, todos estes valores que nós estamos a referir são com base numa avaliação objetiva com este aparelho em que os participantes usavam durante 24 horas ao longo de uma semana inteira. E posso perguntar uma coisa, porque esse mede, efetivamente, a Está quantidade de movimento que a pessoa faz. Mas depois, se quisermos ir para qual é que foi o comportamento que a pessoa realmente estava a ter, se era na televisão, domínio, exato. isso teremos de ir com Aí já tem que ser acoplada a Sim. uma avaliação diário, subjetiva. Sim. Né? Por exemplo, neste caso, o Hélio, para fazer essa distinção, teve que perguntar a todos os participantes, nas várias fases, porque foi durante 6 meses do estudo, qual é que era o seu horário de trabalho, né? No fundo, para umas pessoas era das 9 às 5, das outras era das 10 às... E tivemos algumas pessoas, inclusivamente da biblioteca, que era das 2 às 10 da noite. Ou seja, isso foi personalizado para cada participante, para conseguirmos depois aceder a esses dados separadamente. E essa é uma das limitações das metodologias objetivas. É que se não forem depois em conjunto, se não houver depois uma recolha desta informação mais subjetiva, não conseguimos definir, por exemplo, os agora domínios. assim uma pergunta mais fora da caixa, que eu não conheço mesmo, mas muitas vezes utilizam-se aquelas metodologias que são as Ecological Momentary Assessment, portanto, em que se enviam prompts para o telefone ou tudo o resto. O que é que está a fazer agora? Cruzar esses dados com esses ou até geolocalização. Sim. Portanto, isso conheces alguma coisa que tenha feito esse tipo de coisas? Sim, há algumas pessoas que estão a fazer esse tipo de cruzamento de dados, digamos assim, objetivos, e depois com informação mais reportada, neste caso, por exemplo, esses time points. É engraçado, e podemos ver agora também estudos futuros, e quase lá, abrindo já aqui outros estudos que estão a ser feitos aqui na Lusófona. Nós temos um estudo que é o INDEEP, que vai medir adolescentes, em que eles vão usar um acelerómetro, não vão usar os Actipal, creio eu, pelo menos a maior parte deles não irão, mas temos simultaneamente o Ecological Momentary Assessment e, creio eu, geolocalização, portanto, e vão estar lá os dados. Portanto, poderá ser uma base de dados que permitirá fazer esta aferição um bocadinho mais concreta do que a pessoa se lembrar o que eu estava mesmo a fazer às 2 da tarde. Será que estava a ver um bocadinho de televisão ou estava antes a trabalhar? E isso às vezes é um bocadinho difícil. Pois, neste caso do SUFA, como nós, a grande intervenção é no ambiente laboral, nós com este tipo de aparelho chegava, digamos assim, para aferirmos aquilo que nós queríamos, que era, no fundo, um estudo de effectiveness, de eficácia, né? Ou seja, vamos fazer esta intervenção e vamos ver o que é que acontece ao comportamento motor. Portanto, passam mais tempo em pé, passam menos tempo sentado, vão andar mais, vão andar menos. As transições, que ainda não falámos, mas que também era um objetivo do SUF, era não só reduzir o comportamento sedentário, mas aumentar ou seja, criar um padrão mais de interrupção. E que isso não conseguimos de todo. Parece existir de uma forma assim generalizada, e as revisões também têm mostrado isso. As pessoas são muito mais resistentes em alterar o padrão de acumulação de comportamento sedentário do que propriamente reduzi-lo de uma forma mais global, digamos assim. Já uma outra intervenção mais curta no tempo que eu tinha feito durante o doutoramento mostrava exatamente o mesmo. Na altura, a média de redução era de 2 horas por dia, que é muito, bem acima daquilo que até que as revisões têm demonstrado, mas as interrupções mantinham-se praticamente inalteradas. Portanto, as pessoas optavam por fazer intervalos grandes e não fracionar aquilo. E infelizmente, em termos metabólicos, isso infelizmente não é é o que acarreta menos benefício. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver, e se calhar agora aqui saindo um bocadinho do âmbito científico e olhando para aquilo que foi a minha experiência quando cheguei à Austrália. Eu trabalhava num gabinete grande, em que deviam estar umas 40 pessoas, e que nas pontas estavam os chefes. De um lado o Neville Owen, do outro lado o David Dunstan, com umas portas de vidro, e eles tinham as suas standing desk
E, na verdade, eles tinham também umas passadeiras rolantes, portanto, eles já tinham o hábito de trabalhar e escrever ao mesmo tempo que andavam. Portanto, um upgrade, um nível seguinte. Mas o que é que aconteceu? Eu cheguei lá e eu era dos poucos que nunca tinha visto aquilo. Todas as ilhas, toda aquela gente que estava ali a trabalhar, tinha uma standing desk. Portanto, todos podiam trabalhar em pé o tempo que quisessem e alternar entre estar em pé. E eu comecei no primeiro dia a observar, no segundo dia a observar, no terceiro dia já fui levado, porque toda a gente estava em pé, a colocar-me na posição de pé. E para dizer que ao fim de 6 meses, que foi o período que eu estive lá, eu já fazia ao contrário. A pessoa naturalmente começa em pé e quando começa a ter uma dor nas pernas, ou um desconforto, senta-se. E isto é uma mudança de paradigma completa. É a mesma coisa de nós termos a possibilidade de termos estudantes, por exemplo, durante uma aula, em que toda a sala tivesse... Aliás, é um dos objetivos que eu gostava de fazer aqui no futuro, era fazer com os estudantes universitários uma sala, por exemplo, bastava uma com standing desk e possibilitar que eles, durante uma aula, em vez de estarem 1 hora sentados, pudessem estar em pé. E isso é muito complicado quando, como eu estava a referir, num gabinete está toda a gente sentada e só uma pessoa é que vai estar em pé, provavelmente vai se sentar. O contrário vai levar a que estas intervenções tenham uma eficácia muito superior. Não, era isso que eu ia perguntar, se conhece intervenções em escolas e universidades, porque é isso, se precisamos de tempo para criar esse hábito, se começamos a criar esse hábito mais cedo nas pessoas, se calhar quando chegar à idade laboral já vão estar mais exatamente, isto tem que começar desde cedo. Conhecem intervenções? Houve em Portugal, eu tinha dito há pouco que tinha havido 1 ou 2 intervenções. Em Portugal houve uma intervenção numa escola, penso que se chama essa de Queiroz, por acaso, por coincidência, na zona dos Olivais, em que uma das salas estava equipada com standing desk e o objetivo era perceber, quando as turmas rodavam e passavam para aquela sala, o que é que acontecia em termos depois do comportamento motor. Um dos achados, ou uma das conclusões desse estudo foi que foi muito complicado de realizar esse estudo, não por causa dos alunos, mas sim por causa dos pais e os próprios professores, inicialmente. Depois, com o tempo a passar, foram aceitando e foram até percebendo que essas standing desks que tinham rodas permitiam depois criar dinâmicas de aula diferentes. E os estudos e a evidência o que mostra, e já mostrava antes dessa intervenção, é que a nível de memorização, de próprio trabalho, raciocínio, a nível cognitivo, nós temos benefício, e então nas idades mais jovens, mais ainda, porque o nosso corpo nessas idades não está preparado para estarmos sentados tanto tempo. Aliás, há um autor que diz isto, não é? Nós somos levados a acreditar que à medida que vamos envelhecendo devemos estar cada vez mais parados. E isto não é verdade. Não é verdade, e a prova é a evidência que mostra-nos bem todos os dias isto. Mas nas crianças eu acho que isso é ainda mais relevante. Inclusivamente, não sei, fizemos um estudo numa escola pré-escolar, que está publicado, e que mostra que, estamos a falar de idades de 3, 4 anos, já despendem do tempo que estão na escola cerca de 40% ou mais do tempo em comportamento sedentário. E estamos a falar de 3, 4 anos. Portanto, é muito. É o que eu, por vezes, um dos livros que eu muitas vezes recomendo aos meus conhecidos, em inglês tem outro título, mas é Ir ao Encontro do Mundo. Portanto, as pessoas vivem com a possibilidade de se movimentarem, ir ao encontro do mundo e não ficar à espera que o mundo venha ter com eles. Agora, com os smartphones, realmente é um pouco mais complicado, porque a pessoa consegue quase aceder a tudo e satisfazer-se quase totalmente com aquele ecrã à frente deles. Mas não foi para isso que nós fomos desenhados. Nós fomos desenhados para... Tenho uma questão, eu vou ter com essa... Para resolver, levanto-me e vou ter com ela. Eu talvez a única coisa que também queria aqui só falar, e nós estaremos mais ou menos assim 10 minutinhos ou coisa assim, portanto se quiserem lançar assim algumas mensagens ou assim alguns aqueles takeaways, não é? Como se dizem, vão preparando um pouco o que é que serão essas vossas grandes conclusões, mas perguntar-vos o que é que vocês acham que vai ser assim agora os próximos passos desta área do comportamento sedentário e seja nas doenças metabólicas, ou seja, é os atletas que interessa, são as pessoas com cancro, não sei. Onde é que vocês veem esta área e vocês próprios, nos próximos tempos, a estudarem sobre esta temática? Bom,
eu continuo... eu ouvi um podcast do professor James Salles, e ele fala que um dos maiores inimigos que nós temos contra a atividade física são as indústrias mais poderosas do mundo. Enquanto que a indústria do tabaco sabe exatamente com quem lutar, a indústria alimentícia sabe exatamente com quem lutar. Ele fala que nós, né, quem pensa muito na atividade física, está lutando contra as indústrias petrolíferas, as indústrias de tecnologia, porque quanto mais eles conseguem ganhar, mais significa que as pessoas estão sentadas, porque eles dependem das pessoas estarem conectadas, sentadas, utilizando seus tipos de serviços ou materiais, seja lá o que for. Então eu acho que realmente nós temos uma batalha muito grande pela frente, mas assim como um dia na história foi novidade tomar banho todo dia, escovar o dente 3, 4 vezes ao dia, eu entendo que o comportamento sedentário, quebrar o comportamento sedentário, tentar minimizar ele eliminar completamente não vamos conseguir, mas minimizar ele na nossa vida e, por exemplo, trabalhando mais em pé e tentando fazer essas pausas constantes e tendo menos esse hábito de estar sentado, vai ser uma coisa que a gente vai construir ao longo do tempo. Toda vez que a gente dá aula e a gente fala sobre o comportamento sedentário, eu sinto que os alunos, eles acham incrível você falar que precisa se levantar, sabe? E eu falo para eles, gente, é uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer. No mestrado mesmo, eu me lembro que tinha horas que nós estávamos tendo aula com o professor Antônio e, eventualmente, uma pessoa levantava, assistia uma parte da aula em pé e tudo. Acho que são os nossos maiores desafios a partir daqui, mas que vai ter que mudar. Senão, onde vamos parar? Eu acho que cada vez mais que não tem a ver tanto com a literacia ou com a informação, neste caso, comportamento sedentário. E nós vemos bem isso até nos métodos subjetivos em que as pessoas são pedidas. É pedido às pessoas que reportem quanto tempo passam em comportamento sedentário e a distância daquilo que é o que elas dizem à realidade é enorme, né? Estamos a falar de pessoas, por exemplo, lembro-me agora assim de cabeça de um estudo com idosos, em que a média dava 5 horas por dia em comportamento sedentário e depois quando foi objetivamente medido com o acelerómetro eram 9,4 horas. Portanto, estamos a falar de um erro que é demasiado grande. E eu acho que o caminho para esta mudança de paradigma que tem que acontecer, o que eu visualizo, são várias salas com standing desks, é aquela sala, aqui o espaço logo ao lado dos professores com standing desk. Aliás, tínhamos aqui uns dados engraçados, posso só partilhar uns números porque acho que também tem interesse. Fizemos 40 horas de observação aqui no espaço ao lado onde os docentes têm, portanto, um espaço agradável para estar a trabalhar, a corrigir testes, a conversar, etc. Em que, já agora, esse espaço maioritariamente tem lugares sentados, mas também tem alguns balcões fixos para as pessoas trabalharem em pé. Não temos visto ninguém a trabalhar nesses balcões. Mas o que fizemos foi outra coisa, foi pegar nas standing desks do SUFA, uma vez que já temos algumas disponíveis. Um outro dado interessante é que algumas pessoas vão despedindo agora, posteriormente ao estudo, vão despedindo e nós temos tentado sempre dar dentro das nossas possibilidades. Fizemos então 40 horas de observação em que colocámos na sala espalhadas 2 standing desks e em que o objetivo era só ver o que é que acontece, ou seja, umas folhinhas espalhadas a dizer usa-me, procura-me e usa-me, ou levanta-me. E em 40 horas de observação e mais ou menos 133 participantes, ou seja, pessoas que passaram por aqui, tivemos uma taxa de uso espontâneo, chamemos-lhe assim, na ordem dos 8,3%. 90% desses utilizadores, homens, 10% mulheres. E em termos de minutos, a realidade, isto até pode não parecer muito mal, mas a realidade é que a grande maioria são as mesmas pessoas, ou seja, isto foi em dias diferentes, em horas diferentes, dias da semana diferentes. No total temos 40 horas de observação. Em termos de tempo total de observação e a percentagem desse tempo em que elas estavam a ser utilizadas foi na ordem dos 26%. Portanto, não é tão negativo. Comparativamente ao número de participantes, já estamos a falar de 8%. E um deles era o António. Mas isto é o quê? Isto significa uma coisa, e significa que há uma grande resistência, por um lado, e nós quisemos pôr só poucas propositadamente, porque se puséssemos muitas, se calhar já ia mudar. Portanto, a ideia aqui era, a pessoa olha, vê, vai ou não vai? E depois até tinha um QR Code para a pessoa fazer um questionário rápido sobre a utilização,
Mas claramente que as pessoas que utilizaram já têm essa experiência. Então, não houve, ou se houve, foi muito, muito incipiente. Pessoas que quiseram experimentar. Também pode ter a ver, lá está, com aquela questão de a maioria da sala está sentada e não vou agora chegar aqui às 8 da manhã e estar em pé, ao lado está uma pessoa sentada. Pode haver também esta questão. Mas portanto, eu respondendo à pergunta dos anos futuros e o que é que eu vejo, o contexto. Contexto. Temos que mudar o contexto para mudar os comportamentos das pessoas. E isto vai desde o pormenor mais fininho, como por exemplo o design destes espaços, a coisas mais major, como o número de passadeiras na rua, se há espaços verdes. Há passeios, mas os passeios, eu lembro-me sempre da minha zona onde eu vivo, há um passeio que começa desta largura, eu falo sempre disto nas aulas aos meus alunos, e que há uma certa altura, e esse passeio vai dar ao Jamor, portanto, há um espaço que não há provavelmente melhor para a prática da atividade física, mas há uma altura em que o passeio fica deste tamanho. O que significa que pessoas de cadeira de rodas, pessoas idosas, pessoas com carrinhos, com bebés pequeninos, não conseguem passar por ali, portanto já não vão. Ou seja, isto tem que ser pensado ao pormenor, não é só fazer ciclovias e este tipo de estratégias que são ótimas, mas as coisas têm que estar ligadas. Eu acho que o contexto vai moldar o nosso... Portanto, abordagens sistémicas, Sistémicas. abordagens ecológicas, Exato. pôr alfinetes nas cadeiras, à sorte, a pessoa não sabe, então fica sempre... Não, sorte, mas há coisas muito interessantes. Por exemplo, até alguns participantes que durante o SUFA tiveram, por exemplo, desenvolveram alguma dor da lombar e que por isso tiveram que reduzir a utilização e etc. Tivemos alguns casos assim, poucos, mas tivemos. Quando voltaram, pediram depois no final do estudo para nós retirarmos a standing desk, nós retirámos e passado 2 meses mandaram-nos um e-mail a pedir novamente a standing desk, porque afinal estar sentado ainda foi pior do que... Ou seja, e isto é um bocadinho assim, tem que se ir construindo desta forma. Eu acho que... Não são estes hábitos que creio que, por exemplo, quando há pouco perguntei um pouco à Sabrina quais é que eram algumas mensagens que podiam ser dadas, eu ao longo dos tempos fui adquirindo e fui aprendendo que, por exemplo, eu já não faço telefonemas sentado. Ou até muitas vezes nem faço o telefonema, vou ter com a pessoa se é aqui neste contexto, ou se tenho uma reunião, ou se há algum aluno, eles às vezes até vêm ter comigo, e eu estou sentado e quando começo a falar com eles, levanto-me, eles ficam, então agora sento-me, levanto-me, fico assim um bocadinho. Portanto, há algumas Estratégias, pois. Estratégia, que se chama arquitetura da decisão, architecture, os nudges, essas questões contextuais são muito queridas ao nosso grupo, do CIDEFs, que estuda o comportamento, estuda aspectos motivacionais, estuda tudo o que pode afetar o nosso comportamento na área da atividade física, do comportamento sedentário e do desporto e da educação física. E, portanto, eu creio que é aqui que também nós, eventualmente, poderemos continuar a fazer alguma diferença em termos de estudos. E fico muito contente de começarmos a ter recursos, como pessoas como o Pedro, obviamente, já há algum tempo, mas agora pessoas como o Hélio e como a Sabrina, e agora estava a pensar porque é que o Hélio teve tanto tempo, aliás, estava a fazer as 40 horas de e queixaram-se, as pessoas que utilizaram já se queixaram porque entretanto removemos, não é? E já vieram queixar-se à Dona Celeste que querem, então o que é que aconteceu? Então, vamos Portanto, pensar é isto, porque se muda a cultura da lusófona, Exato. não é? Por exemplo, o congresso em que eu estou mais ou menos envolvido, desde 2012 ou coisa assim, onde está o Neville Owen, o David Stanson, a Joe Salmon, o Seth Chastain, o novo presidente, portanto, são pessoas que, desde sempre que nós temos um espaço privilegiado para as pessoas assistirem ao congresso de pé. Sim, já começa a ser... Portanto, as pessoas podem estar sentadas, Exato. sim, mas levantam-se e os lugares de pé são os lugares onde se tem melhor acesso à informação, não é? Pôr lá no fundo da já mesa não é algo estranho, sim. E é tão mais fácil, mudando o contexto, que as pessoas tomem a decisão certa, que nós achamos certa, isto pode ser levado para o mau sentido, mas a decisão certa, tanto que creio que é claramente uma área E depois muito informar a população de coisas muito simples, não é? Por exemplo, sei lá, quando estiverem a ver televisão, sempre que houver um intervalo naquilo que estão a ver, Sim, em vez de ficarem à espera, levantem-se, deem uma voltinha em casa, vão fazer qualquer coisa, vão pôr a máquina a lavar. São coisas pequeninas que fazem toda a diferença. Eu lembro, por exemplo, ao longo do meu doutoramento, o meu pai, que eu nunca falei com ele no sentido dele alterar os padrões dele, ele passava muitas horas às vezes, porque também era professor, no computador, e deixou de as passar, ou seja, passava as mesmas horas, mas de vez em quando, era no primeiro andar, descia as escadas, vinha cá abaixo, dava uma volta, bebia um copo de água e ia outra vez. Em vez de levar uma garrafa, ter ao lado dele e não se levantar. Portanto, são aqui algumas coisinhas pequeninas que podemos
também ensinar, né? O nosso SUFA 2.0 já Nosso leva em SUFA 2.0, consideração exato. essas pequenas dicas, Pretende- que foi uma coisa que no SUFA 1 a gente não era esse o objetivo, mas no SUFA 2.0 a gente já pensa É porque nessas... eu sei que vocês chamam sofá, mas eu acho que em termos de marketing vocês deviam chamar aquilo sofá. sofá. Mas quando A ideia era mesmo Eu sofá. A creio que ideia era sim. sofá. Ou antes... A ideia quando criei o Sofá. acrónimo era Era sofá, sofá. que era precisamente o oposto que nós pretendemos. Não há o H no fim, Era é bom. sofá, Sim, claro. sim, É um sofá. É sofá. Mas eu sei que não é só o CIDEVES que está presente, não é? Portanto, é um grupo, São outros centros também. Outros centros, e isso é também algo que eles oferecem, que acho que é bastante interessante, de alguma forma facilita estes contactos, porque estamos todos no mesmo campus, enquanto às vezes noutras universidades ou noutras faculdades é mais Sim, complicado. e até inclusivamente a integração de outras áreas que não têm propriamente a ver com a nossa, como por exemplo a área de cinema, televisão. Sim. Por exemplo, Para as aqueles mensagens. nudges, aqueles alertas foram feitos por estudantes do curso de Exatamente. cinema. Portanto, Portanto, isso é muito interessante. Não sei, Bem. queres fechar aqui? Pronto, acho que se vocês tiverem alguma mensagem principal que queiram deixar, assim, os principais takeaways. A mensagem é: nós fomos tão concebidos para estar sentados como para viver na Lua. Acho que é a frase que eu meto sempre no final das minhas aulas de mestrado e de doutoramento. Acho que é um bocadinho isso. Nós temos que começar a mudar o contexto e a mudar o nosso próprio contexto primeiro, e depois isso vai afetar o dos outros, para conseguirmos realmente inverter um bocadinho esta lógica, porque o ideal era estarmos em pé e de vez em quando sentarmos, e não estarmos sentados e de vez em quando estamos em pé. Aliás, a invenção da cadeira é algo estranho, É algo estranho, exato. porque não foi uma invenção por Reparem. necessidade, alguém lembrou-se daquilo. Eu acho que para complementar, depois de tudo que a gente viu, pensando um pouquinho mais no momento atual que vivemos, eu acho que as pessoas têm que começar a repensar esse tempo todo que se passa nas telas. Porque acaba que esse poder que as redes sociais, principalmente, acabam tendo no nosso cérebro, esse vício que muitas pessoas acabam tendo de ficar ali sentado, rolando aquela tela. É claro que nem sempre nós estamos sentados, mas a maior parte das vezes a gente acaba sentando e ficando prestando atenção naquelas imagens, tudo E é fácil. é muito fácil. Basta impor limites na própria aplicação. Exato, existe, né, algumas alternativas. Eu próprio já tenho isso. Mas acho que as pessoas devem começar a repensar tudo isso. Tem tantos efeitos negativos, e um deles é esse excesso de comportamento sedentário. E agora só ficou aqui uma coisinha por dizer na altura das recomendações, que para as crianças já existem algumas recomendações mais rígidas em relação, nomeadamente, ao tempo de ecrã, que não deve ser, dependendo da idade, superior a 2 horas, ou não deve ser superior a meia hora se estivermos a falar de idades mais pequeninas. Portanto, já existem recomendações públicas para isso. Nada. Ou até nada, até os 16, até os 14, anos, 16, até os a recomendação 14. É que não existe o tempo de ecrã. Sim. Não é tanto por causa do comportamento sedentário e metabólico. Não, aqui estamos a falar mais daquilo das adições que do podem estímulo. Sim. Muito bem. Ok. Pronto. E já agora, qual é a vossa atividade física favorita ou a que praticam mais atualmente? Muito. Atualmente, e há muito tempo, é o surf. Para mim, já não é uma atividade Pensar que isso física. é atividade parental. Também é atividade parental, é verdade. Grande mas, atividade física. Mas o surf agora é atividade predileta, já nem sei há quanto tempo, 20 anos. Bom, aqui eu pratico, infelizmente, eu digo infelizmente porque não gosto muito da coisa do ambiente, do tempo todo estar ali, mas o que eu pratico mais é treino de força em ginásio, treino aeróbio em ginásio, mas a que eu mais gosto é dançar, então fico só esperando os momentos certos para isso acontecer. Pronto, muito obrigada pela vossa participação. Esse foi o 2º episódio do podcast MIC, Movimento Informado pela Ciência. É um podcast produzido pelo CIDEFES. Estejam atentos para mais conversas aprofundadas sobre desporto, educação física, exercício e saúde, sempre com evidência científica. Continuem ativos e informados, e até a próxima.